Fala, meus amigos, graça e paz, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês, que Deus ilumine o trabalho, a casa, seus projetos, tudo que vocês têm, vamos entregar nas mãos dele, Jesus. Então, hoje, para nós, para quem vai ver esse vídeo, seja de manhã, de tarde ou de noite, esse vídeo estou gravando no dia 30 de março, véspera de Páscoa. Véspera de Páscoa. Então, no caso, hoje é sábado, ontem foi a Sexta-feira Maior, né? Perante o calendário dos católicos, Sexta-feira Maior. E o meu convite durante essa semana é para todas as pessoas, todas as denominações. E esse convite é se preparar, aproveitar que é realmente para a maioria do mundo, realmente eles se preparam porque é uma Semana Santa. E essa Semana Santa é um convite para todos os cristãos, tá? Não só os religiosos, todos os cristãos, para que eles se preparem para a vida eterna. E hoje eu quero falar da verdadeira história, tá? Da verdadeira história. Aproveitando que é Páscoa, amanhã é o terceiro dia, né? E pela história verdadeira na Bíblia, Jesus morreu sexta-feira, que foi ontem, e no terceiro dia ele ressuscitou. Mas realmente, por que Jesus fez isso? É porque realmente ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Ele veio como homem, mostrou o seu papel, ensinou as pessoas a expulsar demônios, ensinou as pessoas a curar uns aos outros, a orar de verdade, e daí depois saiu? O que é, na verdade, o que tem por trás de tudo isso? Pensando, o que Jesus quis fazer? Então, assim, você vai ver essa passagem lá em Romanos 5, ali o capítulo 12. Leia ali. E ali vai dizer assim, ó. Vai dizer assim que por meio de um só homem entrou o pecado em nossas vidas e fomos desligados de Deus. Por que fomos desligados de Deus? Adão, naquela época, Adão e Eva, né? Eles viviam num paraíso. Nada faltava para eles, nada, não existia pecado, era maravilha, era o paraíso, literalmente. Aonde eles não precisavam plantar para se alimentar, não precisavam se vestir, eles olhavam um ao outro normal, igual, até acontecer o engano com a serpente, aonde a serpente enganou a mulher, que pegou o fruto, comeu, ofereceu ao seu marido, que é Adão, e aonde veio o pecado, aonde tudo mudou. E a partir daquele momento fomos desligados de Deus. Como assim, vô? Naquele momento nós ficamos, não é escassos, mas nós perdemos o privilégio de ter alimento em abundância, né? Que não precisava nos vestir, nós estamos vestidos desde aquela época. O pecado entrou de uma forma para derrubar tudo. Adão escutava Deus todas as horas, todos os passos que Adão fazia, ele conversava com Deus, ele tinha conexão tete a tete com Deus. Era normal tudo isso. E quando o pecado veio, esse desligamento, aonde Deus ficou mudo por uns tempos. O homem já teve que trabalhar, batalhar para conquistar o seu alimento. Eles se vestiram porque um ficou com vergonha do outro. Então, esse pecado que existe até hoje, o pecado ele foi evoluindo, né? Um querendo o que os outros têm, né? A tal do egoísmo, como se diz, uma pessoa querendo furar o olho das pessoas, ganancioso. Então
veio uma situação lá na Bíblia, Noé, antes de Abraão, né? Noé, aonde Deus estava muito brabo mesmo. O Deus estava brabo, porque o ser humano, né? Os descendentes de Adão e Eva, um matava o outro, prostituição, igual o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, aconteceu na época antes do dilúvio. Então o mundo estava perdido mesmo, porque o mal tomou conta. E Deus ia exterminar a terra, Deus ia exterminar o ser humano como um todo. Mas ele viu naquela época que um homem, que é Noé, era íntegro, bondoso, homem, coração voltado a Deus. Através dele, Deus acabou tendo dilúvio, toda a história de Noé, com a arca de Noé e tudo mais, e Deus salvou através de alguns casais de animais, e Noé, sua esposa e seus filhos com suas noras, eles procriaram a terra novamente. Então assim, veja, tudo isso acontecendo por causa do pecado que entrou em Adão. E foi passando várias histórias, né? Várias histórias. Depois de Adão veio outras histórias, veio outros profetas, veio Abraão, daí veio Moisés, né? E assim por diante. Até chegar no momento que é Jesus, a história de Jesus. Então assim, daí Abraão, Moisés, os profetas, eles vieram para preparar a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a primeira vinda de Jesus, no qual Jesus sempre existiu espiritualmente. E ele veio em forma de humano, nasceu através de uma virgem, Maria, e ali ele cresceu. Mas ele cresceu com um propósito, ele veio aqui para fazer algo, que é salvar o homem do pecado. Essa é a batalha que Jesus veio fazer, a missão de Jesus. Então ele veio para salvar a gente do pecado. Então, por um só homem entrou o pecado e nós fomos desligados. E por um só homem, que é Jesus, nós fomos religados. Aí que vem religiosos, religados. Então, como nós já estamos religados, a religião, ela já abomina. Deus abomina. Jesus não gosta da religião. Jesus abominou a religião. Através de Jesus é o cristianismo que existe. Cristão, os cristãos. Então, Jesus veio para salvar os cristãos. Naquele momento que Jesus veio, fez todo o papel dele, fez ali todas as promessas se cumprirem na Bíblia, né? Ele fez assim as profecias de uma forma geral. As profecias que Abraão falava na época foi concretizado, foi efetuado na época dos 33 anos de Jesus. Os milagres acontecendo e tudo mais. Para que o povo visse com os olhos que Deus estava ali, e existe um só Deus, para acabar com essa manada de deuses. E mesmo assim, Deus foi crucificado. No terceiro dia ele ressuscitou. E mesmo assim a batalha vai acontecendo. Só que assim, o ponto importante que Jesus fez foi salvar-nos. Ele nos religou. Então nós estamos salvos do pecado. Desde que você o quê? Confessa seus pecados, tá? E o que mais? Eu vou deixar esse spoilerzinho. Além de confessar o pecado, o que tem que fazer? Arrepender-se. Desde que você se confesse e arrependa. Agora eu vou falar uma coisa que eu vou ser bastante criticado pelos meus irmãos católicos. Mas se for analisar na Bíblia, essa situação, né, da gente se confessar com o padre, tem que ser se confessado só com o padre, isso aí foi, na verdade, algo acontecido pelos homens. Não está escrito nem na Bíblia que nós devemos abaixar a cabeça e confessar diretamente com o padre. Por que eu estou falando isso? Não, eu não estou falando que o padre está fazendo pecado. Não. Eu me confesso com o padre, eu posso me confessar
confessar os meus pecados para uma pessoa que eu confio e eu faço a penitência, eu oro, peço perdão a Deus e não volto a pecar aquele pecado. Está escrito na Bíblia que nós devemos nos abrir com alguém. Então está certo uma situação, mas não que nós somos escravizados a ficar diretamente com o sacerdote. É isso que o ser humano ele distorce. Essa distorção, eu tenho certeza que já está dando bastante reviravolta aí. Já tem pessoas aí já me condenando porque eu estou falando isso. Mas se as pessoas forem analisar e olhar na Bíblia, elas vão ver. Só que elas têm que dar a chance de ver. Tá? Tem bastante histórias que nós crescemos, eu, minha família, muitas pessoas dos tempos antigos, nós crescemos com uma verdade misturado com farsas. Até um certo ponto está tudo bem, mas depois que embaralha a cabeça, a gente se acostuma com alguns erros e quando alguém vem falar que aquilo que nós acreditamos não é bem aquilo, é mais ou menos assim, nós ficamos revoltados, porque essa pessoa já é de seita, essa pessoa já não é de Deus. É a mesma situação quando, veja só, quando tinha aqueles religiosos, os fariseus, né, aquelas vestes bonitas, né, que a gente sempre fala que é os católicos da época, os judeus lá, eles que falavam para Jesus, né, para os homens crucificar Jesus, crucificam, você é farsa, você é mentira. Então assim, Jesus veio para falar todas essas coisas para os católicos da época. E os católicos da época, o que eles fazem? Você está errado, você não sei o quê, porque olha onde já se viu. Olha o cara falando errado, olha o Ivon falando errado. Então é isso. Por mais que Deus abra o coração das pessoas, vem a dúvida, e se a gente deixar essa chama acender, a dúvida cresce muito mais do que a fé. Você está me entendendo? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes que vocês venham criticar qualquer situação que eu estou falando, eu quero que vocês leiam realmente a Bíblia. Tá? Leiam a Bíblia, só que interpretem ela de uma forma com discernimento, com sabedoria. Eu vou ser bem sincero falar para vocês que eu aprendi isso lendo a Bíblia e perguntando para algumas pessoas anciãs, algumas pessoas que vivem a Bíblia. São pecadores como eu, mas vivem a Bíblia. E não foi uma, não foi duas, não foi três, foi 60, 70 pessoas, porque eu fui perguntando, conversando durante 2, 3 anos. Olha só quanto tempo demorou para eu entender essa situação. Entende? Que Deus veio na Terra, e Jesus, né? Jesus é Deus, veio na Terra para nos salvar dos pecados. Essa foi a missão dele. Para quebrar aquilo que Adão fez. E ele quebrou. Já não existe mais. Além do pecado existir ainda no mundo e vai existir até os últimos tempos, os finais dos dias, na segunda vinda dele, de Jesus. Mas só que assim, só vai para o inferno se você pecar, não se confessar e não se arrepender. E o pecado pequeno, o pecado grande, não existe tamanho. Se você não se arrepender, é a mesma medida, você vai ser julgado e condenado pelo próprio Jesus. Então é o seguinte, se você tem vergonha, exemplo, se você tem vergonha de conversar com o pastor, conversar com o padre, com o sacerdote, conversar com ele sobre os seus pecados, eu vou falar, fica tranquilo, fica em paz, que você não está errado. Não está errado, estou olhando no teu olho, tá? Você pode, com certeza sim, leia a Bíblia, Romanos 5, 12, tá? Leia Salmo 121, o Salmo 90, conversa com Deus, peça perdão pelos seus pecados, tá? Se você insultou uma pessoa, você tem que ir lá pedir perdão para ela. Se essa pessoa já morreu ou está longe e você não consegue, se abra para uma pessoa que você confia, da tua confiança. Você precisa se abrir, contar. Na minha vida, um dia aconteceu isso e eu estou apertado, eu não aguento mais.
Eu não aguento porque isso está me corroendo e fulano morreu, ou fulano está morando longe, eu não sei onde que ele está mais, não sei o celular, só sei que isso está me corroendo. Confesse para a pessoa que você confia. E a pessoa, ela já vai estar ciente, ela vai falar assim, ó, poxa, então ore para Deus. Ore para Deus, para que Ele te livre desse pecado, purifique teu coração, faça uma penitência, tá? Faça a penitência e viva a tua vida de não peques mais. Não peques mais. Lembra aquela passagem de Jesus, quando Jesus está conversando com o pessoal, daí vem os fariseus para tentar condenar Jesus ali? Jesus, olha, essa mulher jogou a mulher, uma mulher adúltera. Essa mulher pecou, essa mulher merece a morte, ser pedrejada até a morte. Mas essa é a lei de Abraão. E o que você fala? Diga aí que nós estamos preparados para fazer. Fala aí. Jesus olhou para ela, olho no olho, olhou para eles, abaixou, com o dedo no chão. Ninguém sabe até hoje o que Deus escreveu. Ninguém sabe. Ele fez um desenho, ele fez algo. Muitos falam que é para tirar um pouco a atenção dos homens, quebrar aquele paradigma, ou ele fez alguma lei que ninguém entende, só ele entendeu ali. Levantou e falou, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Está me entendendo? Então, naquele momento ela foi salva. Porque ela se deixou, ela falou para Jesus assim, e agora, o que eu faço? Jesus pegou e falou para ela assim, olha, tá vendo ao seu redor? Não tem mais ninguém aqui para te condenar. E eu não te condeno. Desde que você não faça mais, pega e siga em frente. É isso que eu quero falar para vocês, tá? É isso que eu quero falar para vocês. Se você tem o costume de fazer a confissão com o sacerdote, continua. Faça a penitência que ele sempre faz, que ele sempre manda, e não peques mais. E eu sei que pode acontecer de pecar porque nós somos fracos e pecadores até o final dos dias, até na segunda vinda de Jesus. O pecado vai aí continuar a existir até a vinda de Jesus. Depois não, depois é o paraíso. Mas mesmo assim, fica tranquilo, eu vim para trazer esse presente para você, que está escrito na Bíblia e muitas pessoas distorcem, tá? Se você fez pecado, se você fez qualquer coisa, se deve se confessar, pedir perdão para a pessoa que você fez, ou deixar de ser perdoado. Se a pessoa fez algo para você, você deixa ela tranquila, dá o perdão para quem te pediu perdão, assim como você vai pedir o perdão e você quer o perdão. Faça isso, faça uma penitência, faça jejum, ore para essa pessoa, ore para você, para que Deus olhe mais para a tua família, que Ele limpe os teus caminhos, os seus passos, e que você não seja desviado nem para a direita nem para a esquerda, e sim para frente, para que você um dia possa ir para o alto. Perfeito, meu amigo? Você entendeu o recado? Sim, sei que ficou confusão. Eu sei que muitas pessoas, inclusive da minha família, não escutou isso, tá embaralhado tudo. Cara, o que é isso? O que é essa verdade? Vai lá e veja, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, converse com pessoas e não fique na dúvida. Viva a verdade. Então tá aí. Tenha uma ótima Páscoa, tá? Uma ótima Páscoa, um domingo abençoado por Deus, tá? E se você está vendo esse vídeo longe da Páscoa, que Deus ressuscite você hoje. Ressuscite você hoje, nesse momento, para que você esteja liberto com o coração e viva a tua vida. Viva em paz. Só entra no céu quem for como criança, mas devemos nos arrepender dos pecados e confessar eles. Um beijo do Ivon e até o próximo vídeo!